Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço de debate. Hoje o assunto, olha, mexe diretamente com o bolso de muita gente. É o projeto de lei 1087/2025. Ele basicamente propõe ampliar a isenção do imposto de renda, o IRPF. Uma medida, claro, muito popular, mas que traz junto uma discussão bem quente sobre imposto, justiça fiscal, contas públicas, enfim. Para guiar nossa conversa, a gente está com um material bem detalhado aqui, um PDF chamado Nova Isenção Imposto Renda Detalhada. Ele saiu logo depois da aprovação na Câmara, agora no comecinho de outubro, e tem outras fontes também que a gente consultou. A ideia aqui é ir fundo, sabe? Tentar desvendar quem ganha com isso, de onde vem o dinheiro para pagar essa conta, e aí tem polêmica, e quais são os argumentos, né? Os prós e contras dessa mudança toda. Ok, vamos lá então. O interessante é que, assim, apesar de ter sido aprovado por unanimidade lá na Câmara, o que já é algo pra gente pensar, né? Com certeza. O projeto já nasceu com uma tensão enorme sobre como fechar essa conta sem criar outro problema lá na frente. Exatamente. Pra gente começar, qual que é a proposta principal mesmo? O que muda na prática para o contribuinte com esse PL 1087? Olha, o centro da proposta é isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 por mês. Como você disse, passou na Câmara agora em outubro e está formalmente, né, aguardando ir para o Senado. E tem um ponto importante, está com prioridade alta. A tramitação é para ser rápida. Essa unanimidade na Câmara, isso realmente salta aos olhos. É raro ver isso em tema fiscal, né? Significa que está todo mundo de acordo mesmo? É um ponto-chave esse. Essa unanimidade, na verdade, parece refletir muito mais a dificuldade política, sabe? De um parlamentar votar contra algo que beneficia milhões de eleitores, do que um acordo sobre a qualidade técnica da proposta ou se ela se sustenta. Ah, entendi. Por baixo dos panos assim, o debate foi forte. A oposição, por exemplo, mesmo votando a favor, fez questão de registrar críticas, chamou de medida populista, eleitoreira, pensando já no próximo ciclo eleitoral. Ou seja, concordaram com a isenção em si, mas não necessariamente com o jeito que foi feito ou como vai ser pago. Tá claro. E essa urgência toda, essa prioridade que você falou, tem uma razão técnica por trás, né? Alguma coisa de prazo legal? Tem sim, e é fundamental. É o princípio da anterioridade anual, uma regra do nosso direito tributário. Para que o dinheiro que vai compensar essa isenção, que viria da taxação dos mais ricos, né, possa entrar no caixa do governo já em 2026. Certo. A lei tem que ser aprovada e sancionada ainda em 2025. É uma corrida contra o tempo, literalmente. E se não der tempo? Se o Senado demorar, mudar muito o texto, o que acontece? Aí, olha, a gente teria um problema fiscal sério, um descasamento. A despesa, que é deixar de arrecadar com a isenção maior, começaria a valer em 2026. Mas a receita para cobrir isso, o novo imposto, só poderia ser cobrado a partir de 2027. Isso abriria um rombo no orçamento de 2026, um problema imediato que o governo quer evitar de qualquer jeito. Imagino. Por isso que tanto o ministro Haddad quanto o líder do governo no Senado, Davi Alcolumbre, já falaram publicamente. Precisamos correr com isso. Prometeram agilidade lá no Senado. A pressão é grande para passar rápido e sem mudar muito. Faz todo sentido. Agora, vamos mergulhar um pouco em como essa isenção vai funcionar na prática. Isentar até R$ 5.000, ok. Pelas contas das fontes, isso pode dar uma economia de mais de R$ 4.300 por ano para quem está nesse limite. Mas a gente sabe, né, que a tabela do IR está super defasada. Isso corrige essa defasagem? Não corrige. E esse é um ponto técnico bem importante. Não é uma correção das faixas da tabela progressiva, que realmente está muito defasada pela inflação há anos. Uma correção geral custaria muito mais para os cofres públicos, né? Provavelmente teria mais resistência. Entendi. Então, o que o governo fez? O governo pegou um atalho, vamos dizer assim. Criou um mecanismo chamado desconto simplificado. Ele é aplicado direto na fonte. Desconto simplificado. Como assim? É melhor. É uma solução inteligente, do ponto de vista fiscal e prático. Em vez de mexer em todas as faixas e alíquotas,
criaram um desconto padrão para o imposto devido de quem está ali naquela faixa inicial. Ah, tá. E o valor desse desconto é calculado para zerar o imposto de quem ganha exatamente os R$ 5.000. É mais simples para a Receita Federal administrar e permite cumprir a promessa sem o custo gigante de reajustar a tabela inteira pela inflação passada. E aqui tem um ponto que eu achei bem interessante. Pelo que eu li, o benefício não para cravado nos R$ 5.000, né? O texto que a Câmara aprovou vai um pouco além. Exatamente. O projeto cria uma espécie de rampa de saída, sabe? Uma faixa de transição, com descontos parciais para quem ganha um pouco mais que R$ 5.000. Para que essa transição? A ideia, declarada pelo menos, é evitar aquela mudança brusca. Tipo, você ganhar R$ 1 a mais e, de repente, perder todo o benefício e pagar um monte de imposto. Não seria justo, né? Certo. Então, essa transição acaba beneficiando, só que de forma decrescente, quem ganha até R$ 7.350 por mês. Você pode dar um exemplo rápido? Como funciona? Claro, pensa em alguém ganhando, sei lá, R$ 5.500. Sem essa transição, já pagaria imposto. Com o texto novo, essa pessoa vai ter um desconto de 75% sobre o imposto que pagaria. Ah, entendi. Se ganhar R$ 6.000, o desconto cai para 50%. E assim vai diminuindo até R$ 7.350, onde o desconto acaba. Acima disso, R$ 7.350, aí a vida segue como antes. Paga pela tabela progressiva normal com a alíquota máxima de 27,5% para quem ganha mais. Então, o alívio é bem focado na base mesmo. Exato. A classe média que ganha acima dessa faixa de transição continua com a mesma carga tributária de antes, efetivamente. O que reforça a ideia de que é um paliativo, né? E parece que o próprio Congresso sabe disso. Sim, parece que sim. Tem um reconhecimento meio implícito no texto. O relator lá na Câmara, o Arthur Lira, colocou um artigo que soa quase como uma confissão, sabe? Como assim? Ele obriga o governo a mandar para o Congresso, em um ano depois da lei ser sancionada, um outro projeto. E esse futuro projeto tem que criar uma política nacional para atualizar a tabela do imposto de renda de forma permanente. Ah! É como se dissessem: olha, estamos fazendo isso agora, mas a gente sabe que o problema da defasagem continua e precisa ser resolvido de verdade. Entendi. Bom, chegamos então no ponto crucial, né? A questão que gerou mais debate, mais negociação. Como pagar essa conta? Porque não é pouco dinheiro, né? Estimativa é entre 25 e 31 bilhões por ano. De onde vai sair isso? A solução que está na mesa e que causou toda a polêmica é criar um imposto mínimo de 10% sobre o total dos rendimentos anuais de quem ganhar mais de 600 mil por ano. A projeção oficial é que isso arrecade 34,12 bilhões por ano. O que, na teoria, cobriria o custo da isenção e ainda sobraria um pouquinho. Um imposto mínimo de 10% sobre todos os rendimentos acima de 600 mil por ano. Por que isso? Qual a justificativa? O argumento principal do governo, e eles usam dados da Fazenda e do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores, Certo. é corrigir uma distorção muito grande que existe hoje. Segundo esses dados, os super ricos, tipo os 0,13% que ganham mais no país, umas 141 mil pessoas, eles pagam hoje uma alíquota efetiva de imposto de renda de só 2,54% sobre tudo que eles ganham. Nossa, bem baixo. Por quê? Principalmente por causa das isenções sobre rendimentos de capital. A mais famosa é a isenção total sobre lucros e dividendos que as empresas pagam para os sócios. Ah, sim. A ideia desse imposto mínimo de 10% é criar um piso. Tipo, não importa quantas isenções você tenha, se seu rendimento total no ano passar de 600 mil reais, você vai pagar pelo menos 10% sobre o valor total. Isso pegaria salário, aluguel, prolabore, ganho de capital e, o ponto-chave, os dividendos que hoje são isentos. A ideia é aumentar a progressividade. Quem ganha muito mais, paga um pouco mais proporcionalmente. Mas aí que está a grande confusão que rolou na Câmara, né? O texto final não aplica essa regra de 10% para tudo, tudo mesmo, certo? Negociaram umas exceções importantes ali. Exatamente. E aqui está o centro da controvérsia, do que muita gente chamou de negociação de bastidor.
O relator, o Lira, conseguiu costurar e colocar no texto final uma lista bem relevante de ativos financeiros, que são considerados incentivados. E o que acontece com eles? Eles ficariam fora da base de cálculo desse imposto mínimo de 10%. Ou seja, o rendimento que esses ativos geram não entra na conta para ver se o contribuinte atingiu o piso de 10%. Que ativos são esses que foram blindados? Olha, a lista é bem específica e super relevante para o mercado. LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. Sei. CRI, CRA, LIG, LCI, fundos imobiliários, os FIIs e os FIAGROS. Manter esses títulos fora do cálculo do imposto mínimo cria o que os tributaristas chamam de arbitragem tributária. Arbitragem tributária. O que é isso na prática? Significa que quem tem renda muito alta pode só mudar o dinheiro de lugar, tipo, tirar de ações que pagam dividendos que seriam taxados e colocar nesses papéis isentos, como LCI, LCA, FIIs, para fugir do imposto mínimo? Exatamente isso. Cria um incentivo fiscal muito forte para que os grandes investidores concentrem o dinheiro nesses papéis específicos. Imagina, se você tem 1 milhão em dividendos de ações que entrariam na conta do imposto mínimo e mais 1 milhão em rendimentos de LCIs, que ficariam de fora. Uhum. O cálculo do imposto mínimo só vai olhar para 1 milhão dos dividendos. Isso pode fazer com que você escape de pagar o imposto mínimo, mesmo tendo uma renda total bem alta. E qual a consequência disso para a sustentabilidade do projeto todo? Aí mora um risco fiscal que não é pequeno. Essa possível migração de dinheiro dos ativos que seriam taxados para esses que ficaram isentos pode, com o tempo, diminuir a base de cálculo do novo imposto mínimo. Ah, claro. Se muita gente de alta renda conseguisse organizar para escapar desse piso de 10%, aquela previsão de arrecadar 34 bilhões pode não acontecer. E como essa arrecadação é o que paga a conta da isenção lá embaixo, né, dos R$5.000, Certo. se ela for menor que o esperado, aí a conta não fecha. A neutralidade fiscal do projeto fica em risco, podendo gerar déficit lá na frente. Entendi a preocupação. E o projeto fala o que fazer se acontecer o contrário, se arrecadar mais do que o custo da isenção. Tem um destino para essa grana extra? Dinheiro. Primeiro, usaria para compensar perdas de arrecadação de estados e municípios por causa de outras mudanças nos impostos. Se ainda sobrar, iria para reduzir a alíquota da CBS, que é a parte federal do novo imposto sobre consumo, o IVA, né? Da reforma tributária. Ok. E um ponto importante também, o projeto também aplica esse imposto mínimo de 10% para os dividendos que são mandados para fora do Brasil para pessoas físicas que moram no exterior, para tentar fechar outra brecha de planejamento tributário. Mesmo com essa aprovação unânime lá na Câmara, as críticas foram fortes, como a gente já falou. Oposição falando em populismo, medida eleitoreira, mas teve outros alertas também, né? Teve sim. Além da crítica política mais óbvia, surgiram preocupações econômicas. Uma delas, que veio muito do setor empresarial e da oposição, é o risco de fuga de capitais. O argumento é que criar esse imposto mínimo para alta renda, mesmo com as exceções, poderia desestimular o investimento aqui no Brasil. Incentivaria os mais ricos a mandar o dinheiro para outros países com impostos mais baixos. Isso, dizem eles, poderia prejudicar emprego e crescimento. Certo. Outra crítica, mais técnica, foi que não discutiram a fundo como as regras novas afetariam os investidores estrangeiros que já aplicam aqui. E alguns analistas de mercado foram até mais duros, né? Usaram a expressão bomba relógio para 2027. Por que esse prazo? O que significa essa metáfora? Essa metáfora liga essa medida de agora com um cenário econômico futuro que pode ser pior. O medo é que os efeitos fiscais ruins, principalmente se a arrecadação do imposto mínimo for menor que o esperado, por causa da migração para os ativos isentos, Entendi. que esses efeitos apareçam com força daqui a alguns anos, talvez a partir de 2027. Se isso acontecer junto com um crescimento baixo da economia e juros ainda altos, o que aumenta o custo da dívida do governo, Complica. aí o governo poderia ter um déficit fiscal grande e inesperado. A bomba relógio explodiria nesse cenário, forçando o governo da época a tomar medidas ruins, como aumentar outros impostos ou fazer cortes pesados de gastos para cumprir as metas fiscais.
A dependência de uma receita que é incerta, os 34 bi, para bancar uma despesa que é certa, a isenção é o pavio dessa bomba. Além do risco fiscal, tem também uma crítica mais estrutural, talvez, sobre o jeito que a política foi feita. Descreveram como mais um exemplo da nossa colcha de retalhos tributária. O que está por trás disso? Foca na falta de coerência, de eficiência econômica da solução que acharam, criticam a mistura de objetivos, sabe? De um lado, um benefício social importante, que é a isenção para quem ganha menos. Sim. Do outro lado, a forma de pagar, o imposto mínimo, foi negociada com tantas exceções que acabam beneficiando setores específicos, principalmente o agronegócio e o setor imobiliário, por causa da isenção mantida para LCI, LCA, CRI, CRA, FI, FIAGRO. O argumento é que isso cria incentivos econômicos distorcidos. Na prática, pode acabar funcionando como um subsídio indireto para esses setores, pago pela renúncia de imposto que viria dos mais ricos. E essa escolha de para onde vai o recurso, que parece mais guiada por lobby do que por eficiência. Certo. Poderia desestimular investimento em outras áreas da economia, talvez mais produtivas, com mais potencial de inovação. E isso ajudaria a manter a nossa produtividade estagnada, que é um problema crônico do Brasil. É a crítica de que se remenda o sistema em vez de reformar ele de um jeito coeso. Então, para a gente amarrar os pontos principais, temos essa ampliação da isenção de IRPF para R$ 5.000, feita com um desconto simplificado e que alivia até R$ 7.350. Para pagar um imposto mínimo de 10% sobre renda anual acima de R$ 600 mil, mas com aquela lista polêmica de exceções para LCI, LCA, FIIs e outros. E ficam no ar as tensões, né? O risco fiscal futuro, a tal bomba relógio, a preocupação com fuga de capitais e a crítica de que é mais um remendo do que uma reforma de verdade. Exatamente. A bola agora está com o Senado, que está correndo contra o tempo para aprovar e sancionar até o fim de 2025, para garantir que a receita de compensação valha já em 2026. E do ponto de vista prático, né? Para quem investe, para quem tem alta renda, a mensagem da Câmara foi clara. Aqueles ativos incentivados que escaparam do imposto mínimo, LCI, LCA, FIIs, ficaram ainda mais interessantes para o planejamento tributário. Faz sentido. É natural esperar que o mercado se ajuste a isso, que haja uma migração de recursos para esses papéis. O impacto disso no crédito para o setor imobiliário e para o agro, e talvez a falta dele para outros setores, é algo para a gente observar de perto. E para a gente fechar, como reflexão final, o próprio projeto já meio que planta a semente da próxima discussão, né? Aquela obrigação para o governo apresentar em um ano uma política nacional para corrigir a tabela do IR de verdade. Isso sugere que todo mundo sabe que essa é uma solução temporária, um passo tático num jogo maior. É verdade. A grande questão que fica, e que provavelmente vai dominar os debates daqui para frente, é como vai ser a verdadeira reforma estrutural do imposto de renda? Aquela que vai finalmente encarar a defasagem histórica, buscar mais progressividade, talvez rever outras isenções. E a pergunta de $1 milhão: quando essa reforma, que está sempre na promessa, vai finalmente ter força política para sair do papel? Fica aí a pergunta no ar.